Olá, seja bem-vindo ao Religare, Conhecimento e Religião. As Cantigas de Santa Maria, poemas escritos no século XIII, expõem relatos da vida do rei Afonso X, o Sábio, e trazem contos relativos à devoção à Virgem Maria. Hoje no Religare, eu recebo a professora e escritora Ângela Vaz Leão. Seja bem-vinda, dona Ângela, um prazer recebê-la aqui no Religare. Muito obrigada, eu é que tenho muito prazer em poder colaborar com vocês. Que ótimo. Olha, para rever este e outros programas, você sabe, mas eu gosto sempre de insistir, você pode acessar o YouTube, procurando por Religare, Conhecimento e Religião, e lá você pode acessar esta entrevista e muitas outras entrevistas aqui do Religare. Curta e compartilhe o nosso programa. Dona Ângela, como começou na sua trajetória acadêmica, de vida, o interesse pela pesquisa sobre as cantigas de Santa Maria? Bom, começou dentro de uma sala de aula. Eu estava dando um curso na pós-graduação, mestrado e doutorado, sobre poesia trovadoresca. E quando já faltavam umas 2 aulas só para terminarmos todo o número de horas que compunham o curso, um aluno me perguntou: Dona Ângela, não existe poesia religiosa na Idade Média? Eu disse, claro que existe. Por quê? Porque eu sou seminarista e lá no seminário estamos fazendo um estudo da religião na Idade Média. E como sabem que eu faço o mestrado em literatura, criou-se a expectativa de que eu vou dar alguma coisa relativa à religião. O que é que existe, afinal? Eu disse, bom, existem as cantigas de Santa Maria, existem outras também, mas as mais célebres são as cantigas de Santa Maria, de Afonso X, o Sábio. Ele foi rei da Espanha, mas escreveu essas cantigas em galego e português. A língua de intercurso dele era o espanhol, mas a língua poética era o galego e português. Sim, eu estou mostrando aqui para o telespectador algumas páginas, né? Sim. A questão da autoria, ela é discutida, né, entre especialistas. Né? Afonso X parece ter tido uma participação importante. Muito importante. Mas parece mas ele haver não outros... foi o único. Sim. Ele teve muitos colaboradores. Ele tinha um scriptorium em Toledo, onde ele recebia intelectuais, principalmente de todo o oeste europeu. França, Itália, Espanha, Portugal. Havia muitas pessoas de várias áreas do saber que frequentavam o seu escritório. Sim. E foi lá, então, que ele começou a escrever as cantigas de Santa Maria. Sim. Qual que é o perfil de Afonso X? O título de O Sábio, não, alguma razão tem, não? Tem sim, mas ele era realmente um homem de um grande saber. As suas obras em prosa, que são numerosíssimas e que foram escritas em castelhano e não em galego e português, a poesia dele é toda em galego e português. Agora, a prosa é toda em castelhano. E esses livros são livros de história geral, de história da Espanha, de agricultura, de história geral e história da Espanha, de que eu já falei. Até de direito também. Também de direito, não? Também. E até de entretenimento. Ele tem um livro sobre o xadrez, que se chama Livro de Xadrez, Dados e Outros Jogos. Então, ele teve uma produção bem diversificada. Bem especificada, Sim, e nessa colaboração que ele obteve, da parte de pessoas da Espanha, mas também de outros países, isso não quer dizer que ele ficou só na dependência dessa colaboração. Ele era realmente o cabeça de toda a equipe e tudo se desenvolveu em torno do interesse principal dele. Sim. O interesse relacionado a esta obra, Cantigas de Santa Maria, como que compõe a obra? Porque há questões relacionadas à própria biografia do rei Afonso X e o temário, talvez, principal relacionado a milagres, a devoção à Virgem Maria. Como é que a obra se organiza? Ela tem 2 tipos de canções, 2 tipos principais. As cantigas de milagre,
e as cantigas de louvor. Nas cantigas de milagre, ele narra um milagre feito pela Virgem Maria e que tem como cenário um mundo enorme, porque há cantigas que se passam em Portugal, na Espanha, em todo o sul da Europa e depois até na Terra Santa. Então ele vai até a Terra Santa nesse percurso geográfico que ele faz em relação aos milagres da Virgem. Mas há também as cantigas de louvor. Essas são verdadeiros hinos em que ele louva a Virgem, mas elas não têm nenhum traço narrativo. São hinos mesmo. Sim. E esses hinos, ele os situa em todas as dezenas. As dezenas são as cantigas decenais. Por exemplo, a número 10, a número 30, a número 150, todas as dezenas inteiras são cantigas de louvor. Enquanto as 9 do intervalo de uma dezena para outra são cantigas de milagre. Sim, sim. E quanto a elementos assim do cotidiano, da época, da vida mesmo de Afonso X? Sim, desse ponto de vista, as cantigas de Santa Maria são uma fonte extraordinária de informações. Você pode estudar ali a vida no interior das casas, a vida nos conventos, a vida nas ruas. Então, há uma variedade muito grande de situação dos enredos que ele cria. Sim, ali na vida do século XIII. É tudo na vida do século XIII. Sim. Os exemplares hoje das cantigas, parece eles estão divididos em algumas bibliotecas, né, entre Espanha e Itália, parece, não? Em Madrid, acho que... Ficaram 4 manuscritos, Sim. que não são todos uns iguais aos outros, são todos diferentes uns dos outros, pela ordem das cantigas, pela presença ou não de ilustrações, pela presença ou não de uma partitura musical. Então, são muito variados. Mas ficaram, então, 4 manuscritos. Desses 4 manuscritos, nós temos o chamado de Toledo, que foi feito lá em Toledo, no escritório que ele mantinha em Toledo, e que hoje faz parte da Biblioteca Nacional de Madrid. Sim. Não está mais em Toledo. Existem também... Que tem um acervo muito especial na Biblioteca Nacional da Espanha. De muitos livros raros, né? Inclusive as cantigas de Santa Maria. Inclusive as cantigas de Santa Maria. É impressionante o acervo da Biblioteca Nacional da Espanha. E ele tem também mais 2 outros que são os mais ricos, aqueles que contêm maior número de cantigas, assuntos mais variados, são 2. Um deles é chamado Códice Rico, contém para cada cantiga uma partitura musical e uma iluminura de página inteira, dividida em 6 vinhetas. Essas vinhetas são uma narrativa visual que, de certo modo, enriquece a narrativa poética que está ali junto. Então, se você ver um dos manuscritos, você vai ver que já tem o texto do poema que começa sob as pautas, unido à partitura musical, depois na primeira estrofe, na segunda, depois é o texto puro. E depois você vai ter uma página de ilustrações com 6 vinhetas cada uma. Esses manuscritos são os que estão em El Escorial? Os 2 do Escorial. Todos os 2 do Escorial. E há um outro em Florença. Porque você sabe que o Renascimento na Itália teve um fator que o particulariza muito, que é a riqueza obtida em outros tipos de atividade, no comércio da seda, no comércio da fazenda, na navegação, etc. Então, essa riqueza toda fez que os cancioneiros de poesia profana, que são o cancioneiro da Ajuda, o cancioneiro da Vaticana e o cancioneiro Colotti Brancucci,
Você vê que isso aí, ó, o da Vaticano está na Itália. O Colotti Brancucci pertenceu a 2 italianos e hoje está na Biblioteca Nacional. Quando você vai à biblioteca, a poesia religiosa, é a mesma coisa. Sim. Você vai encontrar aqueles que estão em Madrid, mas vai haver um também em Florença. Porque as condições do comércio e até da indústria da seda na Itália foram muito especiais, muito ricas. Favoreceram esse mundo Favoreceram da cultura. isso. Uma das coisas que a senhora falou no primeiro bloco diz respeito aos gêneros, né, de louvor e milagre. Enfim, é exatamente o que diz ou isso, do ponto de vista da forma como o texto é produzido, traz alguma especificidade do ponto de vista literário? Não propriamente por esse motivo, mas por outros também, a gente encontra um tipo de composição poética que é típica da Espanha e que não se encontra em outros lugares, que é, dizendo, quando estudei isso, estudei com o professor galego, que era o Eduardo Frieiro. Então, ele chama de o Ferrell, ainda com o C do castelhano, o Ferrell. Mas, em Portugal, eu assisti lá a uma conferência e percebi que os portugueses chamam o Ferrell de Zegel, como está escrito. Então, é um tipo de composição que não é uma quadra simplesmente. É uma quadra, mas específica. Ela tem os 3 primeiros versos. Os 3 primeiros versos são monorrimos. Você vai ter uma rima só. Mas antes disso, você tem um refrão que é um dístico monorrímico. Então, você tem aquele dístico e fica a rima. Depois começam as quadras assim. Os 3 primeiros versos são uma rima só, diferente daquela do refrão. E o 4º verso rima com o refrão. Sim. Sempre assim. 3 rimas dos 3 primeiros versos, que são independentes de uma quadra para outra, e depois o último verso da quadra, sempre rimando com o refrão. Isso compõe a estrutura. Compõe a estrutura, quase tudo assim. Agora, nas cantigas de louvor, não. As cantigas de louvor, você tem a impressão que são verdadeiros hinos, sabe? Verdadeiros hinos. Ele deve ter tido também um contato muito grande com gente da igreja, porque são verdadeiros hinos. Sim. A senhora dizia do códice chamado Rico, não é? Que ele traz um conjunto de imagens, de figuras, né? Que inclusive é possível ver até instrumentos musicais da época, muitas partituras de música. Então, nós não falamos até agora aqui, mas para o estudo da música, esta obra é também importantíssima, né? É muito importante, é muito importante. Há muitos especialistas que focalizam justamente a música. No estudo das cantigas de Santa Maria. Mesmo aqui no grupo que estudou as cantigas, aqui na PUC, nós tivemos primeiro foi um aluno nosso, depois continuou fazendo estudos. E ele ele foi maestro, para você ter uma ideia da competência dele em música, ele foi maestro da Orquestra Sinfônica da Colômbia, aqui na América, e sempre mexendo com música. E ele se dedicou, então, de uma maneira muito, muito fiel, muito, como eu diria, muito apegada mesmo ao tema. Ele se dedicou às músicas da Cantiga de Santa Maria. Ele se chama Sérgio Canedo. Sim. E hoje ele é professor de música na UFMG. Sim. Professora, esses aspectos, né, a senhora já disse de inúmeros aspectos da vida do século XIII que podem ser estudados, conhecidos, mas eu gostaria de chamar a atenção para um deles, por exemplo, sobre a dimensão religiosa. Que aspectos da vida religiosa nós identificamos, né? Como é a vida religiosa do século XIII através das cantigas de Santa Maria? Através das cantigas de Santa Maria, olha, eu não acho que o Dom Afonso tenha tido um objetivo específico de mostrar religião ali. São os contos que se desenvolvem nas cantigas de milagre, eles
tem um foco principal, não na religião, mas na vida em família, na vida nas ruas, no comércio, em todos os aspectos. O que você quiser estudar em relação à vida do século XIII nas cantigas, você pode. Até a prostituição. Até a prostituição. Você pode ir lá estudar. Sim. Então... Não é a religião na linguagem de uma instituição como a igreja no século XIII, a igreja católica no século XIII. Não, não é. Sim. É essa dimensão mais social, no cotidiano da vida, né? Onde a dimensão da espiritualidade fazia parte, né? Tanto é que a figura da Virgem Maria aparece com destaque, né? E aspectos relacionados ao poder, né? Que compreensão de poder, né, atravessa a obra? Olha, os reis que aparecem na poesia de Dom Afonso são ele próprio e o seu pai, Dom Fernando, que é santo hoje, foi canonizado, Dom Fernando o Santo, é o pai de Dom Afonso. Então você tem esse aspecto da vida da família toda, que já vem pelo fato de o Dom Fernando ter sido um rei muito religioso, muito católico. Então, isso, é claro, que ele transmitiu na educação ao filho. E Dom Afonso é a mesma coisa. Sim. Nós sabemos que ali a península, ela, enfim, conviveram culturas, né, como a cultura judaica, a cultura muçulmana, a cultura cristã. As cantigas expressam também essa diversidade? Expressam. Aliás, são as 3 religiões monoteístas, sim, né? Sim. Que lá, o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. É a religião cristã, a religião islâmica e a religião... O judaísmo, o islã e o cristianismo. Judaico. Mas, dona Ângela, que palavra há sobre essas outras tradições monoteístas, como o judaísmo ou o islã? Não é? Sendo o rei Afonso católico, né? É uma palavra de respeito, de boa convivência? De respeito, de boa convivência. Não é, você não vê nele um homem que tenha a preocupação de retratar uma luta religiosa. Não, você não encontra isso. Sim. Sabe? São tratadas todas elas com muito respeito. Bom, a senhora é reconhecida uma grande estudiosa e, inclusive, colocou a PUC-Minas, entre uma das universidades de destaque, no estudo sobre as cantigas de Santa Maria. Nós estamos aqui com parte da sua produção. Como que foi construir, né, todo este acervo, né, de pesquisa sobre as cantigas de Santa Maria? Bom, a primeira coisa, nós precisávamos de ter os manuscritos, né? Os facsímiles dos manuscritos. E isso conseguimos. Eu tive uma sobrinha que fez doutorado na Espanha, e eu então encarreguei a ela e o marido era argentino, de procurarem para mim um jeito de eu ter as cantigas. Então, porque elas, esses facsímiles não tinham tido ainda uma edição comercial. Então, eles me puseram em contato com uma livraria de Madrid, Casa del Libro, e através deles foi que eu consegui que a gente tivesse, porque o livreiro me disse, isso é impossível, está tudo esgotado. Foram feitas 5 cópias só dos manuscritos, está tudo esgotado. Sim. Então, eu conversando com o reitor da PUC, pude ter dele a autorização para, por minha vez, autorizar o livreiro a comprar de segunda mão quando ele encontrasse, já que não havia edições, vamos dizer assim, disponíveis. Sim. E a biblioteca da PUC hoje, então, conta com o facsímile? Conta. Ela tem os 2 facsímiles, porque dos 4 manuscritos, só 2 foram feitos em facsímile grandes.
só dois. O Códice Rico do Escorial e o Códice de Florença. Então, a PUC tem aí. Sim. A senhora, além da PUC Minas, quais são outros centros no país que se dedicam ao estudo das cantigas de Santa Maria? Ou os mais importantes? Bom, eu tive contato com doutorandos e mestrandos do Rio de Janeiro, de São Paulo, da Bahia e do Rio Grande do Sul. Mas eles todos ficavam na dependência material da PUC. Todos vinham para cá. Eu tive uma senhora do Rio Grande do Sul aí que levou 33 quilos de xerox na bagagem dela e 80 fotos digitais. Ela levou para poder fazer material. A tese lá. Então, a PUC ficou sendo o celeiro onde todas essas universidades buscavam material. Sim. E o nome Ângela Vaz Leão como um dos mais importantes do país desse estudo, não? São muitas pessoas que a senhora pôde formar e ajudar nesses estudos. Foi possível isso. É nesse sentido. Agradeço... E aqui, agora, a PUC, na produção da própria PUC, sim. Quando eu deixei a PUC, havia 13 dissertações de mestrado e 6 ou 7 teses de doutorado que saíram daqui. Sim. Como eu dizia ainda há pouco, eu agradeço muito a disponibilidade da senhora de vir aqui conversar conosco, de falar sobre as cantigas de Santa Maria, contar um pouco sobre o seu trabalho e, enfim, muito obrigado pela sua participação aqui. Acabou? Acabou. Olha. Tá vendo que parece que vai demorar, mas é rápido? É rápido. Em nome dos telespectadores, muito obrigado, dona Ângela. Nós somos um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Conheça mais sobre as nossas atividades, os nossos cursos de mestrado e doutorado. Acesse a página pucminas.br/ppgcr e lá você vai encontrar informações sobre o que nós fazemos. Obrigado a você que nos acompanha, obrigado aqui à nossa equipe. Voltamos na semana que vem com mais um Religare, Conhecimento e Religião. Um abraço muito cordial, até lá!